Então tá, aparelhados, aparelhenses, aparelhistas, aparelhários e aparelheiros. Eu sou o Henrique, esse é o episódio número 43 do podcast do blog Aparelho Elétrico. Bora ligar o aparelho. Todo cliente vai servir para todo designer, nem todo designer vai servir para todo cliente, né? Pô, cara, que isso, as pessoas façam um quadro com isso, cara. Acho que a maior dificuldade de um projeto de marca é você evitar a rejeição do público, cara. Porque pior do que você não atrair o público é você fazer uma marca que o público rejeita. Então tá, pessoal, tô hoje aqui com o meu amigo e designer de marcas, Walter Matos. E aí, Valtinho, tudo certo, cara? E aí, cara, beleza? Bom tá de volta, saudade do pessoal aí. Vamos ver se eu consigo voltar a falar normalmente, sem travar. E o tópico desse podcast é cuidados essenciais no design da sua marca. Já vamos lá, mas antes, deixa eu só falar uma coisinha. Previously on Aparelho Elétrico. Início de mês, o cara deveria estar fazendo registro de venda, registro de fluxo de caixa, mas no entanto tá aqui, gravando comentário, né? O cara seta a meta lá, R$3.500, aí o cara entrega podcasts toda semana. Mas daí o cara é coração mole, ele atinge 7% da meta e pensa, ok, vamos tentar fazer agora, né? No peito e na raça, sem recurso, é isso aí, né? Empreendedorismo independente é esse tipo de coisa, né? Mas vamos lá. Como você já sabe, estamos coletando dados para a pesquisa Perfil do Freelancer no Brasil. Ah, tá bom esse cafezinho aqui. Se você é freelancer full time, reserva aí 5 minutinhos e responde o formulário. É rapidão. As suas respostas são muito importantes para ajudar a melhorar o mercado no qual você atua, jovem. E o link tá aqui na descrição do post. Vai lá, faz a tua colaboração, faz a tua boa ação do dia, responde aí o formulário. A gente precisa coletar 1.000 respostas até agora, cara. Eu acho que a gente coletou 400 mais ou menos. Esse ano tá mais difícil de coletar os formulários porque a gente tá focando só em quem é full time, né? Então você, freelancer full time, por favor, vai lá dar essa força pra gente, responde o formulário e também pega o link e compartilha aí no seu Facebook, Instagram, Twitter e o que mais aí o seu coraçãozinho mandar, porque a gente precisa chamar mais pessoas, mais freelancers full time pra responder a pesquisa, beleza? Não desliga do aparelho, meu jovem. Cadastra teu e-mail na newsletter do Aparelho Elétrico. É só acessar aparelhoelétrico.com e clicar no botão verde no topo do site. Assim eu posso te avisar toda vez que sair conteúdo novo no blog. E você ainda recebe de graça uma cópia do e-book O Incrível Manual do Freelancer Moderno. Muito obrigado de coração para todo mundo que tem avaliado o Aparelho Elétrico com 5 estrelas lá no iTunes. Se você ainda não fez essa mão aí pra gente, abre o iTunes ou seu aplicativo favorito e avalie o Aparelho Elétrico com 5 estrelas. É fácil, meu jovem. E isso ajuda muito a gente a divulgar o podcast do Aparelho Elétrico. É porque assim, ó, você vai lá, né, a gente fala aí toda vez disso que tem que fazer e não fica muito claro, né? De repente você tá pensando, mas de que forma isso aí vai ajudar? Quando você classifica com 5 estrelas o podcast, isso aumenta as chances dele ficar melhor ranqueado no iTunes e em outras plataformas aí que distribuem o podcast. Toda vez que alguém procurar podcasts novos pelas categorias e tal, aumenta as chances do Aparelho Elétrico aparecer ali melhor ranqueado. Então faz mais essa boa ação do seu dia aí e ajuda a gente a divulgar o podcast. Beleza? Vamos aos comentários então, chega de blá blá blá. Lembrando que se você quer que seu comentário seja lido aqui no programa, assim que você ouvir esse episódio, já passa lá no aparelhoelétrico.com/podcast, entra no post desse episódio e faz o teu comentário. Isso aumenta as chances de ele ser um dos mais votados pela comunidade que acompanha o blog, e então a gente lê ele aqui. E se você não quer comentar, passa lá mesmo assim, né? Sai do celularzinho só, né? Vai lá ver as almas que seguem o aparelho, que comentam nos posts, que participam, que estão sempre bem engajadas no nosso conteúdo, que dá gosto de ver, dá um orgulho de ver. Passa lá, interage com a galera, assim. Ultimamente eu tenho visto muito um leitor conversar com o outro e tal, e já estão marcando de se conhecer e tal. Isso é muito legal, cara. Isso realmente, assim, é bem bacana de ver isso acontecendo. E não esquece de dar aquele upzinho nas participações que você mais curtiu. Assim você ajuda a gente a escolher os
os comentários do próximo programa. E o assunto do podcast anterior foi: precisamos falar sobre workaholismo. E quem ranqueou alto nos comentários foi o Joy Max. Quando era mais jovem e comecei a me definir como freelancer full-time, não havia limites. Eu trabalhava incensamente em todos os horários possíveis. Esse exagero me rendeu um óculos com 2,5 graus de hipermetropia em cada lente e problemas com pressão sanguínea nos olhos. Tenso demais. Mas essa carga excessiva de trabalho veio justamente para tapar os momentos de ócios que eram gatilhos para depressão. Porra, cara, foda, hein? Não ocupar minha mente era dar brecha e espaços para começar a pensar negativamente. Refletir sobre as coisas como: será que o que eu faço é bom? Eu estou sendo útil? Me deixava muito mal e, para evitar isso, caía de cabeça no trabalho. O que me ajudou bastante a melhorar esse pensamento foi estipular meus horários de trabalho, passando 6 horas na frente do PC fazendo arte, meditações pela manhã e correr na rua em alguns dias da semana. Também parei de trocar passeios e encontros por mais horas de trabalho. Hoje em dia me preocupo muito com colegas que eu noto os mesmos comportamentos que tive quando mais novo. Tanto que já compartilhei esse podcast para uma pá de gente assim que eu ouvi. Muito obrigado por compartilhar esse papo bacana, Carol, Vini e Henrique. Grande Joy, um comentário que amarra muito bem o que a gente tava falando, né? E se eu não me engano, eu falei também a respeito de pessoas que... Claro que o teu caso aqui que tu falou é bem forte isso, né? O ócios que eram gatilhos para depressão, né? Quem nunca, né? Usou o trabalho ou alguma outra atividade para não ficar sozinho consigo mesmo, para não pensar merda, né? E não deixar, né, a tristeza bater. Pô, a depressão é uma parada fortíssima, né, cara? Legal que tu conseguiu, digamos assim, usar o trabalho de uma forma positiva pra fugir do momento tenso, né, Joy? Joy é um cara que tá sempre bem ativo no nosso grupo também, lá dos apoiadores. Amarrou muito bem o assunto. Vamos seguindo em frente aqui pra não me estender demais. A galera reclama, o comentário tá muito grande, Henrique, demora muito. Tá, pera aí, pessoal, tô dando o meu melhor aqui, mas a gente tem esse negócio de ter que trazer as opiniões do pessoal aí pra gente conseguir evoluir o assunto, né? Pra não ficar só essa mão única, né, só indo. Não, vai e volta. A gente melhora o assunto se tiver comentários. Os comentários são importantíssimos, né? Pelo menos eu acho, né? Vamos lá, vamos comentar da Gi Marques. Que delícia de podcast! Ser workaholic parece super glamourizado pra quem não é e só vê de fora. A gente começa a achar super bonito falar que tá sempre ocupado, que não vai poder sair porque tem um projeto pra entregar, que tem que terminar uma pauta em tempo recorde, que também tem um planejamento pra terminar em tempo recorde porque o cliente deu um prazo surreal. Cansei de ouvir gente falando que estava orgulhoso de mim quando eu dava conta de dormir apenas 2 horas por noite pra cumprir prazos. Gente, orgulhoso? Eu tava com vergonha de não ter tempo de dormir de tanto trabalhar. Foram muitas sessões de terapia para conseguir botar ordem na casa, aumentar meus prazos pros clientes e me obrigar a dormir pelo menos 5 horas por noite, o que pra mim já é muita coisa. Risos. A glamorização do workaholismo anda junto com a glamorização do sofrimento que vocês citaram. Parece que é super lindo você dar 200% de si por algo, sendo que nem precisa ser assim, nem precisa ser sempre muito foda, nem precisa dar 800% de si pra coisas. A verdade é que nem todo mundo quer ser o Flávio Augusto. Ela botou isso aqui. Eu hoje já desisti dessa ideia. Quero escrever, pagar as contas e ter tempo e dinheiro pra tomar uma cerveja com as pessoas que eu gosto no final de semana sem ficar olhando o celular. Eu também sou do time que pausa o episódio pra ler e-mail, mas isso vai mudar, é uma promessa. Adorei, como sempre. Boa, time! Nem todo mundo quer ser o Flávio Augusto, né? O Flávio Augusto é o empreendedor do momento mais bombado, né? Teve uma época que era o Ike Batista, né? Agora é o Flávio Augusto. O Flávio Augusto já é dono de um time de futebol nos Estados Unidos, né? Saiu do nada aí, né? E agora o cara tem um estádio, né? Pois é, nem todo mundo quer ser. Eu acho que tudo é uma questão de perfil, cara. Uma questão de perfil. Não tem nada errado em tu ir pro teu trabalho, chegar em casa, ver as tuas séries, os teus filmes, parar de trabalhar, ou quem trabalha em casa mesmo, trabalha ali, que nem o Joy falou, 6 horas por dia, corta o trampo, cara, e vai fazer outras coisas, vai ler, vai ver um filme, vai ver os amigos, vai sair de casa, vai pedalar, vai correr, né? Não tem nada errado, cara, e não tenha vergonha disso, né? Isso me lembra muito a época de agência, né? Ultimamente tem falado muito de agência, a gente tá batendo a saudade, né, das agências. Brincadeira.
Na época de agência rolava aquilo, né? Se tu saía às 7 horas, os outros caras da equipe falavam, fica na tua consciência. Pô, cara, tu trabalhou o horário que tu foi contratado pra trabalhar, 8 horas por dia. Tá indo pra casa no horário certo, né? E mesmo assim ficava aquela culpa. Será que eu sou meio vagabundo? Será que eu deveria estar fazendo mais? É isso, é questão de perfil e não tem que sentir culpa, meu. Faz a tua parte ali, cumpre a tua pauta do modo como tu estipulou. É isso aí, né? Tem que saber lidar, criar esses mecanismos é importante, né? Claro, né? É muito fácil só falar, mas quando as contas estão chegando, né? Tem isso, tem uma fase onde tu trabalha pra caralho, né, cara? Eu, pelo menos, tô nessa fase há uns 12 anos. E, cara, né? As contas estão chegando, se tu tem trabalho pra fazer, se tu consegue pegar mais pra poder ter dinheiro no final do mês e tal, né? Tem toda essa função aí, né? Até esse lance que a Gi falou aqui da questão da terapia, também a gente sempre recomenda nos podcasts, façam terapia, pessoal. Isso é muito bom, porque é que nem tu ir pra academia, né? Tem gente que vai pra academia, cuida do corpo, cara, vai pra terapia e cuida da cabeça. Faz isso, porque é qualidade de vida, tu vai começar a pensar com clareza sobre as coisas. Então, se tu tá te analisando, tu tem a maturidade suficiente pra saber, eu realmente preciso fazer esse trabalho, já tá salvo, a grana desse mês já tá salva, de repente não precisa fazer aquele trabalho, não precisa dar os 800% de si, que nem a Gi tá dizendo aqui. Então, muita calma nessa hora aí, né, e tem que fazer a parada com calma, analisa, né, não trabalha demais sem precisar, cara, se não tá precisando trabalhar tanto assim, curte a tua vida, cara, né, que aqui agora nós vamos falar de uma outra parada que é bem interessante no próximo comentário, que é do Diogo Tesh, que tem a parte sobre a brevidade das coisas, né. Vamos pro comentário do Diogo Tesh dos Santos. Tchê, que episódio massa, ó, esse é gaúcho também, ó. Parabéns pelo conteúdo. Curiosamente, comecei a ouvir logo que cheguei do trabalho e fui ao supermercado. É uma forma de aproveitar o tempo para consumir um conteúdo útil para a vida profissional antes de voltar para casa e iniciar um freela. Terminei de ouvir hoje cedo enquanto tomava café e me aprontava para vir trabalhar. Ou seja, trabalho, trabalho, trabalho. E as outras coisas se encaixam nos espaços que surgem. Tá errado! Durante o episódio, a Carol citou algo que me deixou pensativo. Me fez até tuitar. Estar atento à brevidade das coisas. Trabalho com atendimento / coordenação de time e produção / gerenciamento de projetos. Sempre me identifiquei muito com os produtos que estava envolvido. Tanto que isso desenvolveu em mim a mania de tomar o produto como meu. Ó, isso é bonito, Diogo. Isso tem seu lado positivo, pois tu mostra ao cliente o quanto está preocupado com a qualidade. Mas tem também um lado que tenho descoberto ser prejudicial. Estar mais preocupado que o cliente não é saudável. Acordar no meio da noite sonhando com um e-mail de insatisfação também não. Muito menos pensar deu merda cada vez que houve notificação no celular. É, quem nunca, cara? Pessimista, né? Eu também sou assim. Antes eu via o workaholismo como sendo apenas o fato de trabalhar e trabalhar e trabalhar. Mas hoje vejo que a falta de filtros conscientes dá mais força ao ismo. Penso até que me falta profissionalismo ao me preocupar além do que deveria. Ao almoçar preocupado sem conseguir desligar a chave e deixar a cabeça tranquila para seguir o trabalho no devido momento. Acho que o episódio incentivou ainda mais essa minha reflexão e, como bem disse o Vini, é quase uma terapia gratuita. É, cara, a gente faz uma terapia meio, né, coletiva aqui, né, mesmo sem ter uma psicóloga. Aliás, se tem alguma psicóloga ouvindo isso, ou você, querido ouvinte, conhece uma psicóloga legal que tem a cara do aparelho elétrico, diz pra ela fazer contato com a gente, cara. Eu ia gostar muito de ter uma psicóloga na mesa mais perto pra debater certos temas aí. Se por acaso tem alguma psicóloga ouvindo a gente, faça contato aí, manda um e-mail pro olá@aparelhoelétrico.com e vamos bater um papo, vamos estreitar essa relação aí. Quem sabe você não vem fazer parte do nosso cast aí, de pessoas que participam aqui e tal, vai ser muito bem-vinda, né? E você se conhece aí, ô querido ouvinte, se conhece uma psicóloga legal, dá estoquezinho aí pra ela, vai ser bem massa aí pra gente conseguir agregar mais valor ao nosso conteúdo aí, ter uma nova perspectiva a respeito dos assuntos que a gente trata aqui. Mas voltando pro comentário do Diogo, estar atento à brevidade das coisas, né? Isso aqui é uma coisa que realmente faz uma diferença danada. Tem até um certo perigo do cara estar atento à brevidade das coisas, porque se tu já é meio ansioso, isso aqui pode desencadear uma ansiedade mais fodida ainda na tua cabeça, cara. Eu comecei a me dar conta de determinadas coisas, assim, e, cara, às vezes eu acordo no meio da noite, assim, que nem tu falou que tu acorda no meio da noite aí preocupado, que deu merda, que tá sonhando com alguma coisa que deu errado no projeto, eu acordo pensando sobre essa brevidade das coisas, de certas coisas, né, que eu tenho carinho, né, e tal. Por um lado é ruim, né, eu tô começando aqui pela parte ruim, com certeza, pode desencadear uma ansiedade
de repente desnecessária, mas, cara, claro, tem aquele negócio, né? As coisas são breves, então aproveita a relação com as pessoas que estão na tua vida hoje, né? Aproveita aí o teu cachorro, né? Aproveita o curso que tu tá fazendo, aproveita o momento em si, né? Sai um pouco do celular e isso é bem importante, cara, refletir sobre esse negócio da brevidade das coisas. Eu não vou me estender muito, porque, cara, senão, se eu pegar aqui e engatar uma segundinha, uma terceirinha, eu vou embora e eu vou começar a falar um monte de coisa, vou devagar pra caralho, porque é um tema que eu curto. Outra coisa que eu ia falar aqui do teu comentário, pra fechar a nossa sessão de comentários aqui, que já tá bastante extensa, que tu falou a coisa de ficar encaixando um podcast e tal. Cara, isso é um vício que eu tenho assim também. Ócio, pra mim, é uma coisa que é raríssima, cara. Até não sei porquê, assim, eu tenho essa ansiedade de estar consumindo conteúdo. Se eu tô, sei lá, vou no médico, cheguei cedo ou o médico tá atrasado, vai demorar 15 minutos, 20 minutos. Cara, eu já vou pegar um livro que tá na mochila e vou ler, ou já vou chamar um conteúdo legal no celular pra ficar lendo ali, ou já vou pegar um pedaço de podcast e já vou ouvir. Cara, se eu tô em deslocamento sozinho, tô caminhando na rua, dificilmente eu fico sem fone de ouvido, ouvindo podcast ou algum outro conteúdo. Cara, isso é uma doideira, né? Claro que tu tá te formando, te qualificando, te informando como profissional, isso é show de bola, claro, é ótimo, mas todo momento ser assim é foda, cara. Eu acho que tem que saber também apreciar o silêncio, assim. Agora, esse momento é meu, eu vou ficar aqui em silêncio, cara, né? Escuta o que tá acontecendo na casa dos vizinhos, o que tá passando na rua, tá se deslocando aí, cara, escuta os sons da cidade de vez em quando, né? Até pra mudar a tua perspectiva das coisas, né? Isso vai te afastar um pouco do trabalho, vai aliviar tua mente, cara, pro workaholismo não pegar tão valendo, né? Mas é isso aí, Diogo, valeu pelo comentário aí, todo mundo que comentou, vários comentários legais aí, vale muito a pena passar lá e participar desse papo com essa galera aí. Então, esses foram alguns dos comentários sobre o episódio número 42. Precisamos falar sobre o workaholismo. Se você quer conferir mais comentários da galera ou teve agora algum insight sobre o assunto, passa lá no aparelhoelétrico.com/podcast, entra no post do episódio, precisamos falar sobre o workaholismo e participa do papo. Quanto mais pontos de vista sobre o assunto, melhor. Lembrando que a discussão está sempre ativa por lá e não tem limite de caracteres. Pode soltar o verbo pra gente levar o assunto adiante. Agora sim, partiu pra pauta de hoje. Chama na bateria. A ideia é passar dicas para você ter uma marca que expresse corretamente a alma do seu negócio, que seja bem estruturada e tenha uma boa aplicabilidade ou usabilidade, não sei o termo correto. Então você que está montando seu projeto agora e está na fase de criação de marca, presta atenção, toma a nota, que esse podcast pode te livrar de boas dores de cabeça no futuro. Aí, Valtinho, para a gente começar esse papo, cara, eu acho que seria ideal a gente começar falando assim para quem não é designer, né? Obviamente, assim, para quem é um redator, de repente um ilustrador, mas não tem o traquejo para desenvolver uma marca. Como é que essas pessoas que não têm esse contato direto com o design, como é que elas podem identificar um profissional legal para fazer a marca do seu negócio? Isso é uma pergunta difícil, porque a avaliação de um bom trabalho, ela é muito subjetiva, né, cara? Ela é muito subjetiva. Então, o bom trabalho para mim, né, eu que sou designer, pode não ser um bom trabalho para um cliente, vamos dizer, um fotógrafo. Às vezes aquele cara, ele tá buscando um profissional que tenha uma característica X, mais ilustrativa, né, digamos assim. O cara, ele é um designer, mas ele é um designer que tem um trabalho mais colorido, o cara que tem um trabalho mais... usa volumes 3D, e o cara acha aquilo lindo, né? Então, para ele, um bom portfólio, ele olhando um trabalho, ele olha para aquilo e acha aquilo lindo. E não um cara mais técnico, que faz marcas mais institucionais. Depende muito do perfil do cliente. Eu acho que ele tem que saber onde procurar. Eu acho que para o cara conseguir avaliar um bom trabalho de um profissional de design, ele pode buscar referências como o Behance, por exemplo, né, e caçar profissionais por lá e buscar opiniões, cara, sobre esse profissional que ele está buscando. É como qualquer agente buscando qualquer profissional de qualquer área, né, qualquer serviço, né. A gente vai olhar o site, vai ver se gosta ou não do produto ou do serviço, provavelmente vai buscar opiniões lá no Reclame Aqui, né, a gente às vezes faz isso também, mas no caso do designer não vai ser possível, né, dificilmente vai ter alguém reclamando no Reclame Aqui de um profissional, mas é buscar opiniões, entrar no Facebook do cara, ver se o que as pessoas comentam, procurar feedbacks de clientes, isso é muito importante, ver se tem
depoimentos de clientes falando sobre o trabalho daquela pessoa. Não levar somente a sua opinião sobre o visual do trabalho da pessoa. É buscar realmente opiniões sobre o trabalho daquela pessoa, se for possível, né? Saber onde procurar. A única referência mais forte que eu tenho, assim, é o Behance mesmo, ou Google, né? Pra pesquisar no Google. Profissional de design de X no Rio de Janeiro, né? Se ele quiser pesquisar por região, enfim. Tava falando e me veio o gancho de que a questão de estilo, né, cara? Eu acho que pra cada... Tu falou ali a questão de um designer que cria marcas mais institucionais e tal. Eu acho que é meio que nem tatuador, tô pensando agora, né? Tem o tatuador que é o cara que é o generalista, que ele faz tatuagem japonesa, ele faz old school, faz qualquer tipo de tatuagem. E tem aquele cara que é especialista, né? Ele é um especialista, ele faz tatuagem só japonesa. Não, sou especialista em japonesa, sou especialista em realismo. E eu não sei se isso dentro da marca também se aplica. Por exemplo, o que eu tô tentando dizer, de repente, é num nicho ainda mais focado. Tipo, tem o designer que faz marcas mais institucionais. De repente vai criar uma marca mais séria, sisuda, para um grupo de comunicação. Esse cara que faz essa marca, ele tem a mesma competência, será para criar uma marca de uma coisa, de uma surf shop, para criar a marca de uma rede de fast food, algo levemente mais descolado. Entende meu ponto que eu tô tentando dizer? Entendo. Isso é muito interessante porque, falando sobre mim, né, por exemplo, eu não sou um cara que vou me sentir muito à vontade se eu tiver que fazer uma marca muito ilustrativa, apesar de eu saber ilustrar, mas vamos dizer que eu pegue um cliente que eu perceba que o cara precisa de um... Porra, a marca ideal do cara seria fazer um mascote. Eu não vou fazer esse mascote, cara. Eu vou contratar alguém pra fazer esse mascote pra mim, sacou? Mas o engraçado é que, por isso que eu disse que é algo muito pessoal, a identificação do cliente, ela tem que rolar nas duas mãos, né? Então, o cliente se identifica com o meu trabalho e eu me identifico com o trabalho do cliente, com o projeto que o cliente tá precisando. Então, hoje, a maioria dos clientes, hoje depois do blog, tá? A maioria dos clientes que entram em contato comigo, Henrique, eles entram procurando um designer que tenha a característica de criar utilizando esse processo que eu uso, que é a construção, utilizando grids, proporção áurea. Cara, eu posso te dizer assim que 70% dos clientes entram em contato comigo por causa disso. Porque assiste os vídeos do meu canal, porque lê os meus artigos. E às vezes chega com essa demanda que até eu fico meio com o pé atrás, sabe? Apesar de eu incentivar isso de alguma forma, porque eu falo sobre o assunto. Se o cliente chega pra mim falando assim, eu quero contratar você porque eu quero proporção hora na minha marca. Tipo, isso acontece muito, cara. E aí eu tenho que falar assim, não, mas espera aí, vamos analisar com calma, deixa eu entender teu problema, vamos ver se faz algum sentido ou não. De qualquer forma, o meu método de criação, de construção de marca, ele acaba sendo muito técnico. Então eu utilizo muito grid, praticamente em tudo que eu faço. São raras as exceções, existem exceções, mas são raras. Então, bem ou mal, no final das contas, o cliente tem aquela ideia de proporção áurea, mas eu entrego um grid qualquer que tem outra proporção ou utilizo outras referências matemáticas e já cabe para ele como algo que ele gostaria de receber, entendeu? Porque às vezes só ele acha que a proporção áurea é sinônimo de grid, é sinônimo de matemática, é sinônimo de geometria. E às vezes nem entende direito, mas procura aquele profissional com aquela característica e me encontra, né? Saquei. Uma coisa que é curiosa, porque no mundo de freelancer e tal, até agora a gente tá no ar a pesquisa, né, desse ano, e muita gente responde que a principal ferramenta para adquirir clientes é indicação. Então, daqui a pouco, assim, eu fico imaginando a situação, né? Sei lá, um cara que tá querendo criar uma marca pro seu negócio novo, tá conversando com um amigo que recém abriu a sua farmácia. E ele diz, não, faz o teu design. O cara tá abrindo uma padaria, digamos assim. E aí tá conversando com um amigo que é farmacêutico. Não, faz o teu logo com esse cara que fez o logo da farmácia aqui, não sei o quê. E de repente, esse cara da padaria precisa de um logo, assim como tu falou, mais artístico, com gimmick, né? Um mascotezinho, alguma coisa diferente pra transmitir mais carinho, né? A marca, ou uma coisa mais reconfortante, diferente do que uma marca de saúde deve transparecer, digamos assim. E aí tu vai pela indicação, ele, não, mas meu amigo fez a marca com ele, deu certo, e aí de repente não fica contente, o dono da padaria não fica contente com a marca que ele recebeu, porque a pegada é outra. Então, eu acho que além de receber a indicação, tem que parar pra pensar se aquele profissional é o correto pra fazer a tua marca. O conselho é que o contato seja feito, né? Porque mesmo que o cara não tenha aquele perfil aparentemente, né? Às vezes o cara não tem no portfólio dele um trabalho de ilustração, ou porque ele não teve oportunidade ainda de explorar isso, ou porque ele não faz realmente esse tipo de trabalho, mas às vezes num contato a pessoa vai e contrata alguém pra ajudar, cara. Eu já fiz isso várias vezes. Sempre que eu tenho uma demanda da qual eu acho que eu não vou conseguir atender plenamente, eu contrato, cara. Os meus 2 últimos projetos, por exemplo,
eu contratei 2 designers para me ajudarem em pesquisa, em coisas que eu achava que eu não teria tempo, em desenvolvimento da própria marca em si, ou especialidades completamente diferentes, né? Ilustradores, gente de vídeo. Eu tô sempre contratando alguém, cara, gente de web. Então, às vezes, você não vê lá no meu portfólio. Isso que é engraçado, outra coisa, né? No meu portfólio, você não vai ver que eu faço site ali. Nenhum cliente que entra no meu portfólio hoje vai ver um site. Mas se o cliente precisar de um site, eu consigo atender. Consigo atender porque eu contrato gente para me ajudar nisso. Mas não é o teu carro-chefe, né? Tu prefere pegar marca, né? Eu prefiro focar e mostrar só a marca. E se eu não puder atender, eu falo pro cliente, olha, essa demanda eu não posso atender pelo motivo tal, tal e tal. Se quiser eu indico alguém, se eu conseguir. Se eu não conseguir indicar ninguém, infelizmente, ou eu perco o cliente, ou eu pego só a parte de marca e o cliente procura outro profissional. Também acontece. É, legal. Cara, eu tava pensando aqui, né? Porque antes de sair procurando o profissional, acho que o cliente ele tem que saber o que ele quer, né? Será que ele tem que saber o que ele quer mesmo, Walter? Normalmente o cliente chega pra ti sabendo o que ele quer. Eu te pergunto isso porque eu já tive várias experiências. Eu também já criei marcas e, né, a marca do aparelho foi eu que criei. E já criei marcas, já tive, né, como sempre conto aqui nos podcasts, eu tive escritório de comunicação e a gente fazia marcas também. E criar marca é uma disciplina totalmente, nossa, cara, é uma coisa de fato única. É uma disciplina que tu tem que te dedicar pra fazer direito, senão tu vai só tapar buraco, né? A marca é um produto de risco, né, cara? Se der errado, dá problema pro negócio do cliente, né? Só isso. Sim. Pode arruinar o negócio do cliente, se a marca não atender aquela necessidade que ela tem pra cumprir, né? E normalmente, cara, no meu caso, eu não sei se isso acontece com todos, tá? Mas no meu caso, é mais comum o cliente chegar sem saber o que ele quer. Não é nem sem saber o que ele quer. A única coisa que ele sabe é que ele quer uma marca. O negócio é o porquê. Por que você precisa de uma marca? Esse é o problema. Então, quando eu começo a explorar as questões do briefing com o cliente, tem cliente que chega pra mim e fala, cara, eu vou precisar de alguns dias pra responder teu briefing. Porque o cara não tá com aquilo pronto. Ele não tem aquelas respostas ainda. Então, é comum a pessoa chegar pra mim e falar, eu preciso de uma marca, assim, assim, assado, e já vem cheio de diretriz. Eu quero uma marca colorida com as cores tal, com não sei o que, com não sei o que lá. O cara, para tudo. Peraí. Tudo tá comunicando alguma coisa, né? Não dá pra esquecer disso. Vamos conversar aqui. Peraí, por que você precisa de uma marca? O que você quer causar no seu público? O que você vai vender exatamente? Aonde você vai vender? Vem aquelas questões, né? As padrões de briefing. E uma vez que eu recebo as minhas questões básicas, eu normalmente tenho mais pergunta, porque aí eu entro nas especificidades daquele negócio do cara. Eu tenho meu briefing padrão, o cara vai lá e investe o tempo lá respondendo aquele briefing. Alguns clientes, beleza, pode acontecer também. Alguns clientes já têm o briefing deles, cara. Eu acho maravilhoso, porque eles me mandam e aí às vezes só complementa com o meu briefing. Mas a maioria das vezes é assim, eu recebo o briefing, responde tudinho, aí eu vou e entendo, tá, o trabalho do cara é esse aqui, o problema do cara é esse. O que eu posso pensar para solucionar esse problema, né? Eu acho que a solução pode ser por aqui, por aqui, por aqui. Então eu dou uma resposta para esse cliente, dizendo mais ou menos o que eu acho e complemento com outras perguntas, cara. Até entender por completo e aí sim eu mando um orçamento. Só que aí é que tá. Aí agora eu vou falar sobre uma coisa que a gente nem botou aqui. Agora já não é necessariamente pro cliente, mas talvez pro designer, não sei. É nesse momento em que eu faço o filtro, cara. Então se eu mando um briefing para um cliente e o cliente tá perdido, ele não sabe, ou ele não tá interessado em responder o briefing, cara, esse cliente ele é filtrado. Esse aqui não entra. Esse aqui não quer, ou esse cliente não tem o perfil que eu tô interessado em trabalhar. Entendeu? Acontece isso também. Então é bom, aí agora sim, é bom que a gente, quando faça o contato com o designer, que ele saiba realmente o que ele quer e por quê, cara, e qual é a importância daquela marca pra ele. Pode ocorrer também dele chegar com aquela expectativa de, não, eu só preciso de uma marquinha. Pode acontecer, cara, eu também não vou aqui... Uma marca simples, essa é clássica. Beleza, mas pode acontecer, às vezes o cara, sei lá, cara, o cara... é um personal trainer, vamos botar aí. O cara é um personal trainer, ele só precisa de um cartão com uma marca, ele quer botar um Altera ali no cartão. Eu quero que tenha um Altera ali na frente do cartão e no verso tenha o meu nome. Beleza, cara. Ele pode procurar um profissional para fazer isso para ele. Se ele acha que é realmente isso que vai ajudar ele a crescer e que vai mudar realmente a percepção sobre... vai aumentar o valor percebido sobre ele, né, como profissional. Isso é legal, Walter, deixar claro, porque às vezes a gente acha que, e eu vejo uma certa resistência dos designers agora, que estão começando, de repente até alguns que já são mais macaco velho, eles ficam muito bravos, assim, quando, é uma coisa muito simples, não sei o quê, só que depende muito do negócio de quem tá te pedindo pra fazer aquela marca. Às vezes, é isso aí que o Walter tá dizendo, é uma coisa que vai resolver ali aquela situação e, de repente, pode até ser, partindo de algum
ponto de vista, uma marca simples, que é papum, é pra resolver aquele negócio. O cara precisa só ativar o negócio dele, né? Eu não sei se é isso aí que tu tá dizendo. É aí isso, que tu tá indo? É isso. Exatamente, cara. Só que aí é aquilo que eu falei, tem que ter uma sintonia entre os dois. Se chega um perfil que a mim não interessa trabalhar por diversos fatores, porque eu tenho minhas contas pra pagar, ou porque eu não vou ter tempo, porque de qualquer forma, todo projeto leva tempo, né? Então se hoje, né, chega esse profissional pra mim com essa demanda, pô, Walter, não, só quero um negocinho simples, rápido, não sei o quê, eu entendo, eu sei que ele precisa realmente, se eu perceber que ele realmente precisa de um negócio rápido, eu vou indicar alguém que possa fazer isso pra ele, né? E eu canso de fazer isso, indico outro profissional, porque no final das contas, caso eu vá pegar aquilo, eu sei que eu vou perder meu tempo, não, eu vou investir meu tempo de qualquer jeito e a remuneração por esse tempo vai ser menor do que aquela que eu preciso para sobreviver, digamos assim. Mas, por outro lado, ele consegue um profissional para ajudá-lo que cobre aquilo que ele acha justo e que vai ser realmente justo para aquilo que ele precisa e, ao mesmo tempo, o profissional também cobrando justo para ele recebendo o que ele considera justo. Então, eu conheço profissionais de diferentes especialidades, como eu falei, né? E de diferentes fases profissionais. Gente que tá começando, gente que já tá há mais um tempo, gente que já tem 10 anos de experiência, que acabou de sair na faculdade, que acabou de entrar na faculdade. Então, nesses momentos, eu vou fazendo meus contatos. Pô, tá interessado em pegar um projeto assim? O cliente acabou de entrar em contato que eu acho que tem mais o teu perfil. O que tu acha? Pô, beleza, pode indicar. Então, isso acontece também, entendeu? Isso é importante deixar claro pra galera que tá ouvindo aí, porque existem diversas esferas, clientes operando em diversas esferas e profissionais operando em diversas esferas, né? Exatamente. Tem que casar esses dois, né? O projeto tem que ser interessante pro designer, para aquele momento que o designer tá vivendo, e o cliente também, né? De acordo com o patamar que o cliente tá, né? Nem todo cliente vai servir para todo designer, nem todo designer vai servir para todo cliente, né? Pô, cara, que isso, as pessoas façam um quadro com isso, cara, porque essa frase que você falou é a mais pura verdade. Nem todo profissional vai servir para todo cliente e vice-versa, cara. Também não adianta você querer abraçar o mundo, né? Você tem que ter o teu posicionamento, saber quem você atende naquele momento e de todas as formas, você tem que ter a capacidade de entender o problema do cliente e é você quem vai fazer essa avaliação, porque o cliente ele não chega sabendo. É você quem vai avaliar se o cliente precisa de você ou de outro profissional. E você não tem que se sentir menor por isso, né? O profissional não tem que se sentir, pô, o cara tá me inferiorizando. Não, nada a ver. O cara tá precisando de um profissional. Não, nada disso, cara. E nem você faça isso com você mesmo. Você tem que entender o problema do cliente e você, como consultor, como designer, né? Saber orientar o cliente pro melhor caminho, cara. Eu acho que é por aí. Pegar um gancho disso aí, que é legal deixar bem claro, assim, às vezes o designer ele não consegue entender que aquele cliente... Bom, se tu tá criando uma marca, provavelmente tu tá começando um negócio. Ou tu pode estar refazendo a tua... Redesign, né? Pode. Aí é mais pra frente, né, digamos assim. Mas o cara que tá criando uma marca, a primeira marca dele, provavelmente ele tá tendo que gastar dinheiro com outras coisas também. Então o cara tem que... Vai botar um negócio de pé, o cara vai comprar um computador, vai alugar uma sala, ou vai comprar uma sala, ou vai treinar a equipe, vai, sei lá, comprar carro. Cara, divulgação. Divulgação. Então... E se for loja, vai fazer material pra caramba. Se tiver letreiro, uniforme, é um investimento ferrado. Sistema pra loja, treinamento, né, que você falou da equipe. Sim. Realmente, é uma parada... E ele vai... Envolve muitas, né? Ele vai negociar preço, né? Esse que é o meu ponto. Ele vai dizer, cara, se tu chegar pra ele com um orçamento lá, sei lá, 20 mil reais, 10 mil reais pra fazer uma marca, daqui a pouco esse cara não vai pagar isso. Ele vai querer um negócio mais barato, porque ele tá tendo que lidar com tantos investimentos que ele tem que botar o business dele rodando. Ele nem sabe se daqui a um ano aquele business vai estar rodando ainda. Ele precisa validar o negócio. Então ele vai chegar e vai negociar, ele vai pedir pra baixar e de repente tu, que é um cara premium, de repente, né? Eu tô falando com o nosso ouvinte, você ouvinte é um cara premium que tá... Não que o Walter Matos não seja premium, com certeza o Walter Matos é premium também. Mas assim, tá chegando no momento do negócio do cara que ou vai ou racha, né? Ele tá começando o negócio, ele tem que saber se aquilo vai pra frente ou não. E ele não pode fazer todos os investimentos do mundo, senão ele não consegue capital de giro, ele não consegue fazer o business dele rodar. Ele tá com a melhor marca do mundo, mas ninguém compra o produto dele, ninguém contrata os serviços dele. Então, isso, cara, eu só aprendi a duras penas, assim, porque eu ficava muito chateado com os clientes que não pagavam o preço que eu pedia. Iam lá e pegavam um profissional mais barato, alguma coisa assim. Na verdade, o designer, ele tem que ter argumento, né, cara? Porque, no final das contas, a marca deveria, sim, ser uma prioridade. Porque a marca, ela não é uma ilustração, né, cara? Ela não tem o papel só de ser bonita ou feia, né? Ela tem um papel de conquistar ou não um perfil específico de público, né? Vamos botar assim, eu já falei sobre isso em outro podcast, mas o principal papel da marca, eu acho que, isso na minha opinião, tá? Não tô falando nada de livro, de design, nem nada. Mas
mas eu acho que a maior dificuldade de um projeto de marca é você evitar a rejeição do público, cara. Porque pior do que você não atrair o público é você fazer uma marca que o público rejeite, que o público não se sinta à vontade, que ele não tenha vontade de comprar, que ele não tenha vontade de entrar na loja, que ele não tenha vontade de visitar, por mais que o produto seja top, sacou? Então, se você tem uma marca que rejeita, que cria rejeição no seu público, pro negócio do teu cliente, isso daí é fatal, entendeu? Ele pode falir o negócio dele no tempo que foi, em menos de um ano, porque a marca dele é ruim. Então, o cliente, o papel do designer agora é fazer o cliente entender o valor daquilo que ele tá oferecendo ao cliente, que é a marca. Que valor aquilo tem para ele. Mas esse valor ele tem que ter, é o que você falou, ele tem que ter aquele equilíbrio. O cliente, ele sabe quanto ele pode investir, o designer sabe aquilo que ele pode entregar, o designer sabe o valor que aquilo tem para ele, pro designer, né? E o designer também sabe o valor que aquilo, ele deveria saber o valor que aquilo tem para o cliente. E isso tem que estar muito claro. Então, se for o caso de, não, nesse momento a gente faz uma marca assim, assim, assado, que vai atender o seu objetivo, mas que lá na frente a gente evolua esse projeto para uma coisa maior, não digo nem refazer a marca, mas ampliar o universo da marca, isso daí são coisas que tem que ser conversadas, né? O que a gente pode atingir nesse momento, dentro do teu orçamento, caso o cliente queira compartilhar, que isso é muito difícil aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil é muito difícil você conseguir puxar do cliente essa informação, tipo, cara, quanto é que você tem para investir nesse projeto? Cara, é muito difícil, muito difícil. Pelo menos eu já tentei de diferentes maneiras e eu sempre sinto uma resistência muito forte, pelo menos do perfil de cliente que entra em contato comigo, tá? Quando entram clientes, que também acontece, com maior poder aquisitivo, assim, com mais grana, mais bala na agulha e a fim de fazer um projetão, pô, acontece. Ele mesmo às vezes já parte do próprio cliente. Walter, eu quero fazer o projeto X, é assim, assim, assado, eu tenho tanto. Pô, quando chega isso assim, eu fico como, né? Feliz da vida. Mas isso é raro, bem raro. Mas se o cliente puder e conseguir, né, se você conseguir essa informação, melhor ainda, porque tu já faz um projeto dentro daquele planejamento, né? Você monta um planejamento ali que vai ser bom pra você, pro seu cliente. Enfim, cara. Isso aí dá bastante pano pra manga, cara. Eu fico pensando assim, né? Porque tem no nosso mercado, com certeza, os designers que estão ouvindo, e é a maioria que ouve o aparelho elétrico, vai ficar de cara, mas, por exemplo, eu acredito que para alguns tipos de cliente, contratar um logo na Wido Logos serve, sabe? Serve, Entende? claro que serve. E serve, vai funcionar, vai vender, pode ser que dê problema, pode ser que não dê. Eu já te falei, né? Eu já tive casos aqui de família querendo me contratar e eu rejeitei, né? Porque eu tento evitar fazer trabalho pra família e amigo, cara, infelizmente. Eu também. Eu já tive problemas. E aí acabei falando que não ia pegar e a pessoa chegou pra mim e falou, pô, então vou fazer nesse site aqui. Falei, vai lá. Se te atender, tudo bem. Fez. E eu achei que não fosse ter problema. Cara, teve uma porrada de dor de cabeça, mas tinha eu pra dar o suporte, eu acabei orientando o profissional que tava fazendo a marca pra essa pessoa. No final deu tudo certo, cara. A marca em si não ficou lá o que eu como designer considero uma marca bem feita, técnica e o caramba, mas pra cliente, cara, tá funcionando até hoje, entendeu? Claro que teve ali o meu suporte no final das contas de dar algumas instruções de como eu achei que poderia ser entregue a marca. A pessoa entregou a marca em JPEG, cara, só pra você ter uma ideia. Aí acontece essas coisas, né? A pessoa entregou a marca em JPEG. Não foi esse aí que tu falou? Não, ele precisa de uma versão... horizontal? Isso, ele precisa de uma versão... E o cara só girou a marca. Eu falei, pede uma... Tinha enviado só a versão horizontal da marca. Aí eu falei assim, poxa, você não vai aplicar marca em materiais assim, assim, assado? Ah, vou, então. Então você vai precisar de uma versão vertical. Pede pra esse designer aí uma versão vertical da sua marca. Aí o cara simplesmente girou a marca na vertical. Pegou a marca e girou. Teve esses contratempos, entendeu? E aí eu tive que explicar, mandei um e-mail pra ela mandar pro cara, falou, ó, marca vertical é isso aqui, aí dei referências. Então, tem esse perigo, né, cara? Tem esse perigo, mas... cara, tá usando a marca até hoje, entendeu? Às vezes funciona, né? Às vezes não, né, cara? Mas é aquele negócio de novo que a gente falou. Questão das esferas, né? Cada cliente é adequado para um perfil de profissional, né? Você tem o teu posicionamento e você tem que alcançar o cliente interessado no seu posicionamento, né? Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Se você tá recebendo muito contato de clientes que não te interessam, o seu posicionamento tá errado. Você tá se posicionando errado. Entendeu? Você não tá atraindo o público certo. Você é designer, tá? Que eu tô falando. Porque o cliente, ele vai entrar em contato com todos, cara. Outro exemplo que eu dou. Eu fiz um projeto em 2011. Projeto grande de marca, maneiro. O cliente, apesar de ter adorado, ele não se ligou que ele poderia continuar me contratando para materiais promocionais mesmo, sabe? Continuar evoluindo a marca, sabe? E no ano seguinte ele tava contratando outras
outras agências, tentando contratar outros profissionais e agência. Depois ele veio pra mim falando, caraca, Walter, tô desesperado, cara, eu tô contratando a galera pra fazer isso. E, cara, eu não tô gostando de nada, qual é o problema, o que tá acontecendo? Eu falei, cara, o que tá acontecendo é que a pessoa não tá seguindo nada do que eu passei como a identidade da sua marca. A gente tem lá, na época não foi um manual que eu fiz pra ele, um guia de algumas diretrizes de uso da marca, sabe? Vamos chamar de mini manual, vai. E eu falei, cara, você tem umas diretrizes aqui e nada do que tá aqui tá sendo feito. E eu posso fazer isso pra você, cara. Você pode me contratar pra fazer isso pra você. Ele, pô, pois é, eu mesmo não pensei nisso. Então foi vacilo meu, sacou? Eu vacilei em não mostrar ao cliente que eu poderia fazer aquela demanda que ele tinha, sacou? No final das contas a gente decidiu fazer junto, por um tempo. Tu vê, ele não sabia o que incomodava ele, mas, sabe, o cliente mesmo ele não sabe, cara. É você quem tem que dar as referências pra ele. Antes tu falou ali da versão horizontal e versão vertical da marca, né? O que uma marca boa mesmo, bem feitinha, assim, o cara que tá ouvindo a gente aí tá pensando em contratar um designer, o que ele pode encomendar desse designer ou esperar desse designer para que fique completo, né? Para que ele tenha um número de versões bem completas para ele poder aplicar essa marca em diversos locais, né? Seria o quê? Uma versão horizontal, uma vertical, uma mono? Cara, pergunta difícil, Henrique, porque eu acho que pro cliente avaliar se o profissional tá entregando ou não aquilo que ele realmente precisa, cara, ele vai ter que sentir que o designer tá oferecendo a ele. Pô, é difícil responder isso, hein? Ele tem que oferecer. Tu não faz padrão isso, cara? Tipo, eu te entrego no meu orçamento, às vezes não. Depende, cara. Eu tento manter um padrão de entrega, mas às vezes o cliente não precisa, cara. Beleza, vamos lá. De versões, o que a gente tem? Versão horizontal, versão vertical, monocromática, né? Tipo PB com variações tonais. Aí às vezes você pode entregar uma marca, eu chamo de traço, tá? Eu sou velho, eu não sei como é que se chama hoje, mas na minha época se chamava traço, que é a versão 100% chapada preta. Não tem variação tonal. E não é traço de contorno não, tá? É a marca chapada mesmo. Sim. Só preta. Então você tem que se virar, meu irmão. Se a marca tiver degradê, se a marca tiver várias cores, como é que ficaria essa marca toda em preta? Porque às vezes o cliente... Exatamente. Porque às vezes o cliente ele tem essa necessidade, mas aí você tem que entender, esse cliente tem essa necessidade? Esse cara atua só na web? Ele vai ter algum material impresso de alguma forma? Ele vai precisar aplicar isso com alguma limitação de cores em algum lugar? Sabe? Ele vai precisar aplicar essa marca em canetas com 4 centímetros de largura, em uma cor só, que às vezes é branco, às vezes é preto. Um vidro jateado, né? Ele não vai precisar? Beleza, cara, então eu não vou fazer essa versão, eu não vou perder meu tempo fazendo essa versão, eu vou pensar só no degradê mesmo, naquela coisa cheia de firula e tal. Sim. Beleza. Hans Donner. Depende, cara. Por isso que essa resposta é muito difícil. Eu acho que o cliente ele tem que sentir que o designer tá realmente resolvendo os problemas dele, que ele tá entendendo, ele entendeu qual é o problema e tá oferecendo como sugestão as soluções que ele precisa. Ó, cliente, você tá me passando isso. O que eu vou te entregar? Eu vou te entregar isso. Essa marca você vai aplicar dessa forma, essa marca você vai aplicar dessa. Vou te entregar o símbolo separado. Eu normalmente envio... Normalmente não. Aí já é padrão. Eu envio o que eu chamo de... O que eu conheço, né? Não é que eu chamo, eu conheço como Brand Pack, que é um pacote com todas as versões da marca, que é isso que a gente está discutindo. Então, se tiver versão horizontal, vertical, PB, traço, envio tudo isso em arquivos separados, cara. Em EPS para o cliente e em PDF para visualização. Também símbolo separado. E em PNG também. E, cara, eu entrego realmente muita coisa, mas a quantidade de versões dessas marcas que eu entrego, né, dessas variações que eu entrego, dependem muito do projeto. O cliente ele tem que sentir que o designer está ali entendendo e resolvendo o problema dele. E eu sei que é muito subjetivo esse tipo de percepção, porque o cliente pode nunca ter tido contato nenhum com o designer na vida. Eu quis perguntar isso porque o cliente ele tem que desconfiar, digamos assim. Às vezes a gente recebe um negócio com o fundo branco lindo. Ah, que bacana, essa marca tá linda, esse ícone, né? Esse símbolo e tal. Mas aí tu tem que olhar, tu que tá contratando o cliente aí que tá ouvindo a gente, tá contratando o designer, tá ouvindo a gente, tenta pensar na tua cabeça, tá? Como é que ficaria isso aplicado no fundo escuro, no fundo preto? Preto. Ou com uma foto, caso você precise aplicar sobre foto. Como é que vai ser quando aplicar sobre foto? Precisa mexer daí em alguma cor que tá ali naquelas formas, tem que trocar cor. E se tu for aplicar essa beleza toda, imagina um logo Hans Donner todo chapado, né? A Globo tem, os ícones que o Hans Donner faz também tem as suas versões chapadas e tal. Exatamente. Então não adianta só avaliar o trabalho que
que tu recebeu do designer aí, simplesmente olhando pro fundo branco, com uma única aplicação. Pode funcionar só pra te mostrar na tela, mas, né, e em outras situações que tu vai precisar, provavelmente, à medida que teu negócio vai evoluindo, tu precisa aplicar a tua marca em outras situações. E vai ter cliente que, por não saber, por não ter a referência, vamos falar aí, vou dar um exemplo aqui de um fotógrafo, por exemplo. O fotógrafo, ele sabe mexer em Photoshop, ele sabe mexer em alguns programas que os designers também atuam, né? Mas ele não pode nunca ter contratado um designer na vida. E aí ele contrata um designer, o cara manda a marca pra ele, mas não manda todas as versões que ele precisa, e de repente ele se vê naquela situação, eu preciso da minha marca toda preta, ou eu preciso inverter a minha marca que é preta pra branco, eu vou fazer isso por minha conta no Photoshop. Então às vezes o cliente faz isso e o resultado não fica bom. Ele tenta fazer por conta dele, e aí você acaba prejudicando a fixação da marca, não é? Seria exatamente. isso? Uhum. Você acaba prejudicando o resultado final daquela marca, né? Aí pode começar a causar aquele problema da rejeição, das pessoas olharem e acharem estranho. Esquisito isso aqui, hein? Quando na verdade isso poderia ter sido resolvido pelo designer. Ou não conectar que é a mesma empresa, né? Via antes o material com a marca full ali, com todas as cores, e depois começa a ver uma marca chapada por alguma razão e não liga os pontos. Que não conversa, né? Daí parece que é outra empresa, né? Prejudica a memorização da marca, né? Eu acho que isso aí é uma dica bem importante pra gente deixar registrado no podcast, né? E, cara, antes tu tava falando de briefing. Eu tenho dúvida se deixa o cliente responder o briefing ou se tu responde, pra que não haja problema. Porque às vezes tu pergunta uma coisa e o cliente tá respondendo outra coisa. E aí pode dar conflito. Não sei se tu já passou por uma situação dessa, o que tu pensa a respeito disso? Porque assim, eu, pela minha experiência que eu fazia na Santo Cristo, era eu saber todas as perguntas que eu tinha que fazer na reunião com o cliente pra pegar o briefing e eu perguntava tudo pra ele. Porque se eu deixasse ele responder o formulário de briefing, ele ia se perder. Ele não ia entender e ia dificultar o trabalho. Não sei se tu já parou pra pensar nisso. No meu caso, cara, hoje, por eu estar atuando 100% na internet, né, cara, e os contatos eles chegam massivamente hoje pela internet, né, pelo meu e-mail, eu não faço mais uma primeira reunião de briefing. Eu não faço, cara. Eu tenho um formulário, eu mando pro cliente, o cliente responde, e aí acontece aquilo que eu falei. Se eu perceber que o cliente tá muito perdido, ou desinteressado, ou que ele precisa de outro profissional, é ali que eu vou fazer o filtro. Se não, aí sim, ou eu acrescento com novas perguntas para esse cliente, ou eu marco uma reunião. Mas eu só marco reunião com o cliente, Henrique, para bater um tete-a-tete com ele, tipo no Skype, quando eu tenho certeza que eu vou fazer o projeto. E é uma certeza que pode dar errado, tá? Porque assim, eu ainda não mandei o orçamento. Mas assim, eu tô sentindo que o cliente tá indo, ele tá me entendendo, eu já senti que o cliente entende o valor do meu trabalho, ou o valor que aquela marca tem para ele, isso já ficou claro nas perguntas que eu fiz. Ele pode não saber o meu valor ainda, mas eu já tô entendendo mais ou menos quanto ele tá disposto a investir, não quanto, mas que ele está disposto a investir no projeto e entende o valor daquilo. Aí beleza, mas normalmente, cara, isso passa por umas 3 etapas. As etapas são envio do formulário, né, responder o formulário, segunda fase de perguntas, respondeu essa segunda fase de perguntas, reunião. Vamos bater um papo rapidinho de meia hora e tal, e eu só marco essa reunião quando eu sinto que o negócio tá indo, sacou? Se eu sentir que tá fluindo, normalmente depois dessa primeira reunião, eu mando orçamento e vai. Mas até chegar aí não acontece com todos os clientes, entendeu? Até chegar aí, passa muito cliente que entra e sai já no primeiro e-mail, sacou? Com certeza, cara, acontece bastante, né? Essa filtragem é essencial pra não perder tempo, né, cara? Aí tem que otimizar o tempo aí e os recursos. Mas, cara, e é curioso responder, né? O cliente respondendo o briefing, não acontece umas pérolas, assim, do tipo, o cara tá querendo abrir uma rede de padarias e aí tu pede referência de logo lá, o cara coloca, sei lá, a Apple, a Microsoft. Não, é porque eu não peço, né? Eu não peço referência visual, eu evito... Porque assim, eu tô ali me posicionando, isso sou eu, né? Eu me posiciono pro cliente como um consultor do cara. Eu não sou só alguém que vai fazer um desenho, eu sou alguém que vai resolver um problema do negócio do cara. Então, se eu der a solução na mão do cliente, eu sou só um executor, né? Se eu falar pro cara o que você gosta, o que você quer, quais cores você gosta, então eu sou só uma mão de obra, né? Eu não quero ser visto como uma mão de obra. Não que isso não possa acontecer, né? Se você é um designer que prefere pegar cliente assim, coisa rápida, não, o meu posicionamento é esse. Eu vou, pergunto o que o cliente quer, eu vou e faço, tá tudo certo, eu recebo, o cliente fica feliz, né? Mas eu procuro me posicionar de outra maneira. Então, mas ainda assim, nesse momento de filtro, pérola é o que mais acontece, cara. Mesmo com as perguntas que eu faço, cara. Tem cliente, cara, que responde o briefing inteiro com uma palavra, cara, 2 palavras, sabe? Tipo, eu preciso de uma marca. Não, por que você precisa de uma marca? Tem umas perguntas que eu faço que são
meio assim, pra tentar entender o psicológico do cliente, sabe? Tipo, por que você precisa de uma marca, hein? Diz aí. Ó, cara, eu preciso de uma marca porque a minha que eu tenho hoje é feia. Ou eu preciso de uma marca bonita. Ou eu quero uma marca muito colorida. Tipo, eu recebo respostas assim. Ou já teve resposta assim, eu quero vermelho porque eu sou flamenguista. Aí que é um ponto bem importante, né, cara? É, o e eu não beabá da pergunto, marca, pô, né, cara? eu não pergunto quando, a pessoa vai e fala, por conta dela, não, eu queria uma marca vermelha porque eu sou Flamengo doente. Ah, beleza, cara, mas peraí, mas... Teu negócio tem a ver com isso, com a cor vermelha, né? Negócio não tem a ver com o Flamengo, né? Não tem com o teu gosto tivesse, pessoal, nem né? com futebol tem, né? Tipo, às vezes o cara tá lá, tipo, uma loja de moda feminina. Eu quero vermelho porque eu sou flamenguista doente, ou porque meu marido é flamenguista doente. E se eu não botar vermelho, ele reclama. Isso nunca aconteceu, né? Mas eu tô assim... E isso acontece, mas isso acaba acontecendo. É engraçado, a gente tá tirando onda aqui, mas acontece. Os clientes colocam o seu gosto pessoal, né? E na verdade tem que comunicar alguma coisa, né? A marca ali não é... O teu gosto não pode estar na frente. Cara, porque eu tô tentando lembrar, cara. Tem cliente que responde assim, eu pergunto prazo. Tem cliente que responde, se possível, depois de amanhã. Se possível, até sexta-feira, que é na mesma semana, sabe? E assim, às vezes não dá, cara. Isso tipo... é cliente pra Widologos, né, cara? Uma coisa assim, sem muito planejamento, né? Então, assim, acontece de tudo, cara. Acontece de tudo. E isso também, às vezes, me mostra que até eu tentando me posicionar do jeito certo, e aí vai pros designers novamente. Mesmo que eu tente me posicionar de uma maneira, ainda assim eu corro o risco de receber clientes que não tem a ver com o perfil que eu procuro, sabe? Então, assim, essa questão do posicionamento ela é realmente bastante complicada. É difícil você acertar 100%, né? Já pro cliente, cara, ele vai ter que entrar em contato com vários profissionais e sentir qual desses tem a ver com o perfil dele também. Não tem jeito. Tem muito pra onde correr. O ideal, como você falou, é indicação, né, cara? Então, se você tá procurando um designer, cara, tenta lembrar de alguém que um dia já contratou alguém, que ficou muito satisfeito com isso. E aí você faz o teu contato. Se não, vai ter que recorrer a Google, Behance, enfim. Faz o contato, mas também tira uma febre, né, do portfólio da pessoa e tal, pra ver se tá indo mais ou menos ao encontro do que tu quer, né? Porque eu já vi muita gente, eu vejo, né, de novo ali, o que eu vi a questão da resposta do pessoal na pesquisa que a gente tá fazendo. Indicação é a mola propulsora aí dos freelancers, né? Quem trabalha de forma independente. Sempre vem por indicação. Só que, cara, você que tá procurando um profissional também recebe essa indicação, mas vai lá e tenta validar de alguma maneira. Cara, eu já vi gente mobiliar a casa inteira, apartamento de 3 suítes, com indicação de uma arquiteta e não ficar contente. Já tá morando e não ficar contente, cara. Porque não tirou um tempo pra ir lá conversar com a profissional e entender quais apartamentos ela já tinha decorado antes, como é que era a pegada, como é que tava funcionando, qual que é a qualidade dessa profissional. Cara, chegou a executar e não gostou, é bizarro, hein? Chegou a executar, velho. Depois o cara tava sentado e, eu não gostei bem da decoração que ficou. Cara, tu Sabe gastou que eu acabei de lembrar? dinheiro, velho. Era sobre a importância pro cliente procurar depoimentos de outros clientes no site do profissional, e pro designer é bom que ele tenha no site dele depoimentos de cliente, porque quando o cliente entra no teu portfólio e vai ver lá, ele achou teu trabalho lindo. Pro cliente, cara, é realmente muito subjetivo essa questão do que é bonito e o que é feio, né? Vou repetir isso eternamente. Porque ele pode olhar o trabalho de um profissional que tá ali cobrando 100 mil numa marca e olhar o trabalho de outro profissional que tá cobrando 200 e pra ele ser a mesma coisa, o resultado ser o mesmo, né? Vai depender da opinião de cada um e da percepção de cada um. Mas aí ele vai ler o depoimento do cliente daquele cara. Aí o cliente vai e fala lá, depois que eu fiz a marca com fulano, meu negócio cresceu e aumentou o número de vendas em X%. Caso o cliente queira entrar nesse detalhe. Se não, depois que eu criei a marca com esse profissional, as pessoas começaram a elogiar e, cara, poxa, eu me senti muito mais à vontade em divulgar a minha marca, eu me sinto, enfim. Ou, as pessoas começaram a entrar mais na minha loja. Já aconteceu, por exemplo, de eu fazer marca para um pet shop, e assim que eu fiz a marca para esse pet shop, começou a aparecer um monte de gente buscando patrocínio do pet shop. Olha só que doido, cara. Patrocínio, ou querendo fazer eventos no pet shop, tudo porque tinha uma marca nova ali no letreiro. A percepção da empresa mudou, né? Muda total. A percepção do negócio mudou. Isso pra mim foi um feedback do caramba. Eu tava começando nessa época e não aproveitei na época eu não soube aproveitar esses retornos, né? Mas enfim, hoje eu entendo, hoje eu percebo que pro cliente isso tem muito valor, né, cara? E ele entende aquilo como, cara, o investimento que eu fiz valeu a pena. Então, pra quem vai fazer o contato, pro cliente, procura isso, cara. Procura opiniões de outros clientes, sacou? Com certeza. Bela dica. E esse negócio da percepção é uma coisa bem louca, né? Eu me lembro que eu comecei a perceber também que quando a gente mudava a marca de uma empresa ou refazia o site, a imagem não mudava apenas pros clientes daquela empresa, mas pros funcionários. Os funcionários começavam a se sentir melhor
melhor quando tinha uma marca que representava a empresa deles, mais bonita. Lógico, Isso, cara, é bizarro. A gente não pensa nisso, né? Que a marca, ela é importante pra... normalmente o cara, quando tá iniciando um projeto, pensa assim, não, essa marca é importante só pro cliente dessa empresa. Não, cara, pro funcionário, pra ele também. Com uma marca bem feita que representa aquela empresa, a essência, faz bem também pra quem tá naquele time, naquela empresa, né? O papel da marca é gerar estímulos, né, cara? Ela vai gerar estímulos e uma porrada de gente. Esse estímulo pode ser bom ou ruim. Por isso que ela é importante, por isso que ela tem valor, né? Eu não sei se todo mundo que tá ouvindo aí sabe que eu tenho blog, tenho canal no YouTube. E a gente já conversou isso algumas vezes, Henrique, que eu dou meio que sorte que eu não tenho muitos haters, né? Eu não tenho muitas mensagens, quase nenhuma, cara. Mensagem de ódio eu não recebo, é quase zero. Mas eu lembro que há uns, sei lá, tem mais de um ano, eu acho. Deve ter sido no final de 2016. Alguém comentou algo na internet, no Facebook, e me marcou sobre design de marca. Alguém foi lá e comentou, porque o Walter é isso, o Walter é aquilo, elogiando. Aí veio uma pessoa e falou assim, que eu achei muito engraçado e tem a ver com isso que a gente tá falando. Vocês falam tanto desse Walter, esse cara só faz marca assim, assado, eu sou muito mais o profissional tal. Aí deu um nome lá de alguém que eu não lembro quem era. Porque o cara cria marcas coloridas, o cara cria marcas com uma qualidade artística sensacional e não sei o quê. Eu falei assim, e gratuito, sabe, o comentário do cara, tipo, não tinha nada a ver com a proposta ali do post que fizeram e tava ali divulgando o portfólio de um amigo. Sim. E assim, eu acho que de certa forma é interessante você enxergar essas coisas, porque você vê que você realmente não serve pra todo mundo, cara. Você não é o perfil profissional pra todo tipo de cliente. Pra esse cara especificamente, o meu trabalho é horroroso, é horrível. Então, não existe ninguém unânime, cara. Você nunca vai ser unânime. O cliente, você tem que dar sorte de encontrar o cliente que precisa de você e que você precise e sirva pra esse cliente também. Exato, com certeza, cara. Acontece essas coisas, né? E às vezes a gente até fica chateado, né? Tipo, o cara falou mal do meu trabalho. Cara, mas não é. Não vai agradar todo mundo. Simples assim. Cara, eu fiquei rindo, cara. Eu achei engraçado, porque o cara foi muito... Como é que eu vou dizer? Incisivo. Verdadeiro. Uhum. Ele foi incisivo, mas ele foi verdadeiro. Tu via verdade no que o cara tava falando, sabe? Tipo, o cara me odeia. É muito louco, né? Às vezes no próprio Behance a gente vê, né? Falando de marca, assim, tu começa a olhar aqueles portfólios lindos, assim, tu vê umas marcas, e aí tu vê um ícone bonitaço, assim, e depois tu vê um lettering pequenininho, assim, e aí tu vê, cara, como é que isso aqui vai ser aplicado numa caneta, por exemplo? Né? Daí tu vê, ele tá lindo, mas será que tem como usar bem essa marca no dia a dia de uma empresa que precisa desdobrar em diversos materiais, em diversas situações, né? Tipo, porra, o que eu já passei de perrengue quando fazia direção de arte de anúncio e alguns anúncios que tinha no rodapé, assim, vai 10 logos às vezes, sabe? Ou tipo, panfleto de supermercado que tem que botar a marca da empresa do lado ali, o logo e tal. Cara, e os logos iam pro jornal, anúncio de página e não tinha legibilidade o logo. A marca de muitos ficavam sem legibilidade, ficava um borrão. Então, a beleza, eu acho que sim, ela é importante, mas a marca tem que ser aplicável. Não sei qual que é o termo que tu usa aí, Walter. Usável, tem que ter usabilidade. Eu uso aplicável também. Ela tem que ter aplicabilidade. Ela tem que ter pregnância, né, cara? Ela tem que ter pregnância e aplicabilidade dependendo, lógico, mais uma vez, do tipo de negócio do cliente. Cara, vamos falar um pouco de legibilidade, assim, digamos que vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa aí pra passar pra quem tá agora em fase de criação da sua marca e tá negociando com o designer, ou até mesmo o designer que tá fazendo a sua própria marca, mas tá patinando um pouco. Tem como tu identificar uma marca que vai ter uma legibilidade boa ali na redução máxima? Aquela que fica pequenininho ali, tipo, porra, eu acho que tem que ter mais espaçamento entre os caracteres, tem que usar uma fonte mais bold, ter algum insight. Isso daí pela ótica do cliente ou do designer? Pela ótica do cliente. Isso daí vai depender do designer. O designer, ele vai ter que mandar pra ele, cara, e ele vai ter que mandar ele imprimir. O que eu faço com o cliente normalmente? Quando eu mando a redução máxima da marca, eu peço pro cliente imprimir na impressora dele, entendeu? E peço pra ele ler e pedir pra pessoas lerem, porque... Na DiskJet cagada aquela, assim. Veio. De preferência, cara. De preferência. Porque se fica legível ali é porque passou todos os testes. De preferência. Então, assim, isso daí é fácil de resolver, cara. Eu faço os testes aqui, imprimo, vejo a menor leitura possível, né? Mando pro cliente, falo, cliente, imprime também, pede pra outras pessoas lerem, vê se tá legível e tal. Se não tiver, me diz o que você tá tendo dificuldade de ler. Walter, a letra A ficou estranha. Ou, Walter, não consigo ler nada. Ou tá perfeito. E aí a gente vai seguindo em cima disso. Com certeza, cara. Vamos falar um pouco de cores, Walter. A gente já deu umas pinceladas ali, falou do vestido vermelho, não sei o que, das cores. Cara, tu acredita? Engraçado que eu já vi muita... Hoje pipoca aí pela internet, se tu joga a psicologia das cores, o azul quer dizer não sei o que, o branco quer dizer aquilo, o verde quer dizer não sei o que. No ano novo tem aquela brincadeira de que tu tem que estar usando uma roupa de baixo da cor dourada pra chamar dinheiro, não sei o que. E eu já vi... aí já não é psicologia das cores, né? É superstição.
superstição, né? A superstição das cores. A crença popular das cores. Mas tu tem que saber, por exemplo, em cada cultura uma cor significa uma coisa diferente, né? Acho que tem culturas que, por exemplo, o branco, ele significa luto. Então, como é que tu encara isso, cara, na hora de fazer uma marca? Como é que entra quando tu entra na etapa das cores, cara? Fala um pouco aí do teu processo. Cara, depende muito da argumentação que eu tô escolhendo para aquilo. Às vezes eu posso usar a psicologia de cores, né, para defender uma ideia, ou às vezes a referência, cara, é o próprio material, sei lá, né, são tantas possibilidades, eu tô lembrando aqui de algumas, né. Eu posso utilizar realmente a percepção que eu acredito que o público vai ter sobre aquela cor, utilizando aí a teoria de cor, ou eu posso simplesmente pegar o produto do cliente e utilizar o próprio produto como referência para as cores que eu vou usar, sabe? Caso se apliquem, né? Então, tô lembrando aqui, por exemplo, de um trabalho que eu fiz de design de joias. Eu fiz um trabalho para uma designer de joias em que as cores que eu escolhi foram o tom de pele de mulheres, né? Eu peguei algumas fotos e selecionei alguns tons de pele. E essa cliente era especialista em joias de prata. E eu peguei a cor da joia e, cara, defini a cor ali. Sem muita explicação, sem muito, não, a cor vai ser percebida assim, assado. Não, cheguei, botei a referência visual, falei, as cores que eu escolhi foram esse prata aqui e tom de pele. Acabou. Entendeu? Então, depende muito do argumento que você quer usar e do efeito que você quer causar no público. Pro cliente, cara, basta ele perceber que o que ele tá recebendo ali faz sentido. Então, se você quer argumentar com teoria de cor, não viaja muito, não. Fala o que você tem comprovação, mostra referência pro cliente, mostra a fonte que você utilizou para enviar aquele seu argumento, aquela teoria que você tá explicando. Não fala como se você fosse dono daquele conhecimento. Eu escolhi azul porque azul faz as pessoas se sentirem felizes. Tá, mas espera aí, de onde tu tirou isso? Né? Bota ali uma referência pro cliente, né? Da onde alguém você tirou com essa um pouco informação. mais de autoridade, né? Ou alguma. Exatamente. Então, assim, quer argumentar? Argumenta com fundamento. Se você não quiser fundamentar, bota as suas inspirações e o cliente tem que ver sentido naquilo. E a coisa tem que funcionar. Isso né? é curioso, né, cara? Pergunto essa questão das cores porque vamos pegar o McDonald's, né? Vermelho e amarelo, né? Aí dizem que é o vermelho que dá fome, né? Alguma coisa assim, dizem, né? Que é por causa disso, não sei o quê. Cara, só que se todo mundo que tiver no ramo de fast food for vermelho e amarelo, fudeu, né? De fato, cara, eu acredito não. Eu acho que não tem como você negar muito, não tem como fugir muito, porque eu já não sei quem... É aquela coisa do ovo e a galinha, sabe? Eu não sei se o vermelho nos dá fome porque todo mundo que é de restaurante usa vermelho, ou porque se realmente o vermelho ele é um estímulo histórico, né? Sei lá, antropológico, porque as frutas vermelhas são saudáveis, ou sei lá, porque, né? Vai entender, eu não sei. Aí eu teria que estudar, vai depender aí da argumentação que eu vou usar. Mas pode ser que as frutas vermelhas são as maduras e não sei o que, e despertam a nossa fome, então historicamente, ou porque a carne é vermelha, o sangue, a gente come carne, sei lá, meu irmão, isso eu viajando, tá? Sim, mas o ideal é que tudo tenha uma explicação, né, pro cliente, não é? Não o pode ideal ser meramente... é que você busque os argumentos certos, né? Pô, evita fazer firula também, né? Tipo, eu acabei de inventar aqui uma parada que se eu quisesse eu botava lá num argumento pro cliente, não, porque a carne, o suculenta, o sabor, o vermelho do sangue, não sei o que, poderia viajar ali, mas peraí, antes de falar isso eu tenho que pesquisar pra ver se o que eu tô pensando tem fundamento, né? Mas eu acho sim, cara, realmente tem essa... Imagina você entrar hoje num hospital todo vermelho. Pois é. Tu não vai se sentir bem, tu não vai se sentir bem. Pô, isso eu te dou certeza. Tu entra no hospital... Da ansiedade, né? Da ansiedade o vermelho, né? Tu não vai se sentir bem, cara. Então, assim, o hospital branquinho, azul, paredes azuis, às vezes o verdinho e tal, causa uma sensação, assim, as cores, elas nos despertam reações, não tem jeito. Então, seja de perigo, de calma, de alegria, sei lá, cara, eu acho que isso é comprovado, né? Então, mas caso você vá argumentar nesse sentido, busque fontes, não busca vídeos no YouTube falando sobre o assunto, busque fontes de quem realmente sabe o que tá falando, né? E se for buscar do YouTube, busca a referência do cara que falou no YouTube. Não para ali, né? Tem que saber de onde surgiu esse boato ou essa, né? Ou essa teoria. E o cliente que receber ali um logo, pergunta, mas por que tu usou azul aqui, né? Pergunta pro designer, por que tu usou azul? Por que tu usou vermelho? Faz sentido? Não faz? Né? É bom estar atento pra isso aí, né? Às vezes a cor, cara, no final das contas, nem existe, né? Às vezes a marca do cara é preta, pronto, acabou, não precisa de muita explicação, sabe que vai dar certo. E às vezes você... É porque a marca, cara, ela tem várias fases, né? A marca, ela tá sempre contando uma história, né? O nascimento de uma marca, às vezes, dependendo do processo do designer, ela já nasce com uma história. Essa história é o conceito, né? Eu criei um conceito para essa marca, esse conceito envolve escolha de forma, escolha de cores, escolha da letra, da tipografia
tipografia usada, enfim, cara, você tá criando ali conceitos e uma história para aquela marca. E depois vem a história da própria existência daquela marca, né? Como ela atinge o público, quais são as reações, a percepção sobre aquela marca. Então, a marca vive de várias fases, e às vezes uma fase ou outra é pulada. Então, às vezes a cor não tem tanta importância assim pro significado daquela marca específica. Às vezes aquela marca nem tem uma cor, ela é preta, e aí o preto não tem um porquê de ter uma explicação. Às vezes o conceito tá só na forma, né? É tudo muito abstrato, relativo. Subjetivo. Relativo. O que é curioso, né, cara? Agora tu tava falando, eu comecei a pensar na marca da Apple, né? Digamos que a primeira vez que a gente entra em contato com a marca da Apple, não sabe o que a Apple faz. O que tu vai pensar? Que é uma fruteira? É um hortifruti, né? É um hortifruti. É uma fruteira, uma loja de suco? O que é isso? Não, né? é um hortifruti. Eu sempre falo que pra mim a marca da Apple é uma marca de hortifruti perfeita, cara. Bota lá numa maçã mordida lá. Pois é, né, cara? O que é doido, nem sempre Exatamente. precisa ser óbvio, né? Só que, obviamente, a Apple tem um potencial de marketing enorme pra mostrar que não é um hortifruti ali, que trabalha com tecnologia, o né? contexto no qual ela tá inserida, né, cara? Ela já se posicionou, ela já, enfim. E ela teve uma evolução, né? Uma marca que começou com outra aparência e foi chegando onde ela é hoje. Então ela não surgiu exatamente como ela é, né? Ela teve uma outra carinha antes, era mais coloridinha e tal, tinha a cara lá. Teve um momento em que ela teve uns... tipo aquela parada de TV fora do ar, sabe? Aquelas linhas coloridas e tal. Sim. Aquilo, de certa forma, já fazia uma referência direta à tecnologia, mas não é necessário. Uma marca, ela não precisa ser figurativa e um figurativo que diga o que é o negócio, né? A marca, ela precisa atingir o público e criar reações naquele público de acordo com aquilo que você definiu. E se você definir que você quer uma marca de maçã para representar tecnologia e você tem como mostrar pro cliente que aquilo vai funcionar, beleza, cara. É igual, eu lembro muito de um exemplo, tinha uma... Não sei se essa agência existe hoje, tá? Tinha uma agência chamada Tangerina Design, cara, que quando eu era da faculdade ainda, eu achava o trabalho dos caras sensacional. Pô, e o símbolo dos caras era um caju. Era um caju? O nome era um caju. Eu lembro quando eu vi a primeira vez, eu falei, caramba, Tangerina é assim, cara? Agora eu fiquei confuso. Porque era assim, era um caju. Aquela estranheza, aquele desconforto, depois eu achei interessante, sabe? Então, assim, eles causaram a reação que eles queriam. E eu lembro do slogan deles, cara. Porque o diferente é o nosso óbvio. Era isso. Olha aí, Tangerina Design, porque o diferente é o nosso óbvio. Pô, aquilo dali pra mim, na época, moleque de faculdade ali, né, aprendendo a entender as referências, absorver as coisas, eu achava aquilo o máximo, cara. Eu não sei se pro cliente causava a mesma reação, aí eu não sei, né? Mas eu imagino que eles tenham dado muito certo durante muito tempo com uma parada que não era nada óbvia, realmente. Tu já começa a te comunicar com um cliente, com um tipo de cliente diferente, né? Que já tem a malícia dessa sacada, né? Aí eles já filtravam ali na marca, né? Porque tem cliente que, se não entendeu a brincadeira ali, provavelmente não é cliente pra esses caras. Então tem que trabalhar com outro profissional, com outro escritório, né? É louco isso, né, cara? E agora a gente tava falando da Apple e tal, tu falou desse processo de que foi simplificando a marca, né? E tu para pensar, né? Marcas enormes são simples, né, cara? Isso aí, pra quem é estudante de design, já tá careca de saber, né? Mas pra quem não tá na área do design aí e tá ouvindo o podcast, às vezes pensa que a marca tem que ser aquela coisa Hans Donner, né? Aquele jeito Hans Donner de ser, né? Com cores e degradês e sofisticação, porque isso aí mostra bala na agulha, né, Walter? Nem sempre, né? Eu gosto de marca simples. Eu, pessoalmente, gosto de marca simples. Esse aqui eu tô vendo que vai ser o podcast da subjetividade, hein? Porque até isso eu acho que é subjetivo, cara. Diga lá, até então. Isso. Diga lá. Até isso, porque é tudo questão de percepção, de referência, né, cara? O cliente que teve uma vida, uma experiência de vida, onde tudo era, sei lá, tudo que era bonito pra ele é complexo, ou é sujo, ou é ruído, ou é cheio de informações e ele tem aquilo como uma referência de beleza, ferrou, cara. Então o simples pra ele vai ser mais complexo do que pra gente, sabe? Eu também, eu tenho uma preferência fortíssima por marcas mais simples, por menos desenho, sabe? Menos informação pra ser lida, pra ser absorvida. Mas a simplicidade não necessariamente tá na forma, tá na maneira de comunicar, tá nas aplicações. Às vezes a marca, ela tem um exagero, vamos dizer assim, na sua forma. Tipo a Starbucks. Mas ela tem um eu não sei, tá vendo? Por exemplo, Starbucks eu acho que é uma marca simples. Eu não sou muito de ir no Starbucks, não. Mas eu consigo ver pregnância naquela marca. Eu consigo enxergar não só unidade nas aplicações, mas eu consigo enxergar principalmente diferenciação, né, cara? Então, assim, se você pedir pra eu desenhar hoje de cabeça a marca do Starbucks, eu não vou conseguir. Aí que eu quero chegar. Mas se
se eu te Pois pedir é. pra desenhar Nike e Apple, tu consegue. Consigo, mas eu preciso. Aí é que tá. Por que que eu, como cliente, preciso saber desenhar a marca do produto que eu consumo? Eu sei que isso daí é argumento em livro de design, cara. Então, eu tô dando aqui agora a minha única opinião isolada, sabe? Eu, como designer, e percebendo hoje como o mundo funciona, eu hoje tendo uma visão um pouco mais ampla sobre a forma como as coisas são percebidas e como eu percebo o mundo, e eu gosto cada vez mais do meu trabalho por isso, cara. O trabalho de design de marca, ele é muito complexo, porque ele tem muitas oscilações de situações, sabe? Então, esse exemplo é perfeito que tu deu, cara. Eu gosto da marca Starbucks, acho bonita, não saberia desenhar ela de cabeça, e isso não me incomoda em nada. Cara, eu vou até pegar aqui, que eu tô com ela aqui na minha frente. Eu peguei aqui, eu tenho um desses copos térmicos da Starbucks. Eu tô Mas aqui no ainda site. era da época que tá escrito Starbucks em cima, coffee embaixo, né? Aí tem ali essa... Tá. Agora eu peguei, é uma sereia. E, cara... Tem gente que já desenhou ela de costas, né? Rola uns memes aí na internet com ela de costas. Isso, cara, uma Como sereia. seria a marca? E, cara, eles tiraram, né? Agora é só o ícone, né? Só o símbolo, Pra tu né? ver como é forte, né, cara? É uma marca forte. Então, assim, tem diferenciação. Mas aí que tá, mas se construiu, né? Se martelou. Se tivesse começado agora com um cafezinho aqui na Cidade Baixa, em Porto Alegre, com essa marca... Pode ser. Talvez complicasse a pregnância. Qual que seria o... Vai depender da sensibilidade do cara que tá criando essa marca, né? Saber como isso vai afetar as pessoas, como isso é percebido. Então, não é necessariamente o cliente quem vai ter essa resposta, né? O cliente ele pode avaliar junto com o designer, lógico. Mas o designer tem que ter essa noção, essa percepção. Nem que ele... Às vezes, o designer de marcas, não é todo designer de marcas que faz branding, né? Eu, por exemplo, não faço branding. O meu trabalho é muito fechado aqui dentro desse nicho, é design de marca. Mas eu também busco contato com o público, faço perguntas, tento entender como essa coisa está sendo percebida, como aquela marca está sendo percebida. Então, isso é essencial, cara. É essencial. Se você percebeu, criei uma marca, a sereia ficou linda, não sei o que, mas as pessoas não estão entendendo que é de café, bota café embaixo, meu irmão. Escreve café, Starbucks café. Beleza. Resolveu? Resolvido. A pessoa não precisa ver um café na marca, né? Não precisa ter um grão de café para ser uma marca de loja de café, né? Exato, não precisa ser literal, né? Isso eu me lembro que eu lembro que eu brigava muito com os clientes, assim. Não, mas, né, tem que ter elementos de café, não sei o que, né? Pegando esse como exemplo. Não necessariamente, né? De forma alguma. E aí que tá, voltando à questão do simples. Pois é, eu percebo essa marca como uma marca simples, cara. Ela tem a sua complexidade na forma, no desenho. Mas ao bater o olho nessa figura aqui, a minha leitura é rápida. Hoje. Ela é rápida hoje. Eu sei do que se trata, porque já tem aquela... Já memorizei, já reconheço, já me identifico. Então, assim, e esse é um trabalho, é um dos desafios do designer, né? Criar essa identificação com a marca do cliente. E esse que é o divertido do trabalho também, né, cara? Eu adoro esse trabalho de design de marcas. Então, hoje eu tô com essa coisa de blog, canal no YouTube, talvez não, né? Eu vou lançar um produto daqui a pouco, que vai ser meu livro. Mas, cara, eu não penso em parar de fazer marca nunca. Não é algo que eu quero parar de fazer. Porque eu acho divertido, sabe? Eu acho um desafio criativo muito, muito intenso. Eu me entrego muito aos meus projetos, sabe? E isso me mantém... não querendo ser aqui filósofo, mas isso me mantém vivo, cara. É esse desafio de fazer projetos de marca e de explicar pro cliente, tentar mostrar ao cliente o valor que isso tem pra ele e ver o negócio do cliente dando certo. Cara, eu tenho marcas aí que eu criei em 2008, 2009, os clientes estão aí até hoje e eu fico feliz pra caramba de ver isso, cara. E eles me mandam depoimentos falando sobre a reação do público ainda hoje. Então, cara, isso pra mim é muito bacana. Que legal, cara. Eu acho que a gente pode falar um pouco de manual de marca, né, Walter? Tu é um cara que tu tem a imersão nos projetos, né? E eu imagino que com certeza tu cobre pra ter, né, essa imersão toda. Tu não vai cobrar um preço irrisório pra trabalhar tudo que tu trabalha. Eu te conheço, eu já vi apresentações tuas e tal, e é um negócio assim, é o nível da excelência o negócio, né? Não tem margem, né? Não, eu vejo ali que tu sangra, tu sua sangue ali pra fazer as coisas, cara. Mas uma apresentação de 70 páginas pra mostrar uma marca, né? Mas aí assim, aí tu larga essa marca pro cliente, ele vai, beleza, valeu, Walter, obrigado, tá aqui tua grana e tal, a gente se vê por aí. E aí o cliente vira as costas e faz um panfleto lá com o cara da gráfica pra dar uma economizada. E aí o cara da gráfica vai lá e aplica aquela tua marca de qualquer maneira, assim. É aí que entra o manual de marca. Pois é. Vem cá, eu vou falar a palavra depende
de novo, e aí você edita depois Porra, no podcast, Valtinho. tu vai substituindo as palavras, vai substituindo depende por qualquer outra coisa, tá? Eu gravo pra você depois um áudio com outras palavras, sinônimos de depende, Tu tá? ficou mais muretão, velho. Tu não pode ficar tanto tempo sem aparecer nos podcasts aqui, cara. Tá muito muretão, tô achando, cara. Peraí, primeiro você vai ter que me explicar o que é isso, cara. Muretão é o cara que fica em cima do muro, depende. Vamos analisar, vamos ver como a coisa desenvolve. Não, mas não é. Eu vou explicar, vamos lá. Vamos voltar ao exemplo do fotógrafo, cara. Ou arquiteto, enfim, fotógrafo. Vamos falar do fotógrafo. Vai lá. Porra, eu fiz uma marca pro cara, tô aqui, é uma situação hipotética, tá? Fiz a marca pro cara. Quando eu entrego o projeto, como eu falei, eu entrego com o Brand Pack. Então o cliente ele já vai receber várias versões da marca e um PDF, que é como se fosse aquele mini manual que eu falei, sabe? O PDF, ele vai registrar, ele é um registro desse Brand Pack. Vai ter lá, você tem a marca X, marca Y, marca, enfim, todas as versões da marca, tá aqui documentado, e os arquivos estão separados aqui numa pastinha para você utilizar em JPEG, em EPS, em PNG, caso for web, em CMYK, em Pantone, caso tenha. E aí esse cliente, ele só vai aplicar a marca no cartão dele, sei lá, num brinde, caso ele queira entregar um brinde para os clientes dele. E eu já antecipei esse brinde, talvez, na própria apresentação do projeto, quando eu simulei a marca, eu dei alguns exemplos de aplicação dessa marca, né? Eu dei alguns exemplos ali de aplicação. Se eu for fazer um manual de uso dessa marca e o cliente não tiver tantas situações assim, onde ele precise aplicar, ou ele nunca vai contratar uma agência para replicar esses materiais dele, para replicar a marca dele em outro universo, cara, ele não vai precisar do manual, porque o manual vai ser caro, né? Dependendo aí, eu posso fazer sim um mini manual, mas desse mini manual, será que o Brand Pack já não dá conta? É essas coisas que eu preciso avaliar. É até difícil, antes eu tinha no meu briefing, eu tinha lá, você vai precisar de um manual? E o cliente respondia sim ou não. Hoje eu não pergunto, cara. Hoje eu não pergunto porque eu percebo que essa avaliação, muitas vezes sou eu que consigo ter pro cliente, entendeu? Talvez então, ele nem saiba, né? Talvez ele queira economizar e diz não vou precisar. Ele vai dizer não. E hoje eu percebo assim, cara, ó, pelo que eu tô entendendo do seu projeto, a solução que eu penso para o seu projeto é isso, assim, 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 e a gente pode fazer um manual assim, um manual pequeno, que vai ajudar você a solucionar os problemas X e Y, ou não. Eu falo, cara, ou a gente não faz manual nenhum, eu vou te entregar isso aqui e você vai usar. E aí, caso esse cliente cresça, precise explorar um universo maior, como eu falei, ele vai me acionar, cara. Ele vai me acionar e a gente, peraí, então hoje a gente precisa de um manual. Ano passado mesmo aconteceu isso, 2017. Eu fiz uma marca para um cliente, a gente não desenvolveu o manual, a gente fez a marca, fez o projeto, foi lá essa apresentação gigantesca, o cliente aproveitou um monte de coisa da apresentação, só que chegou num ponto em que o cliente estava vendendo produtos, ele já vendia, né? Mas ele percebeu que ele estava tendo problemas para unificar a linguagem dos produtos, a linguagem do Facebook, com matérias que eles faziam com, eu vou botar minha marca ao lado de anunciantes em determinadas situações, enfim, eu vou assinar junto com outras marcas um determinado produto, aí a gente não tem referência para isso. Falei, beleza, então agora a gente faz o manual. Então pode acontecer, sacou? Vieram novas situações que fizeram que o manual naquele ponto se tornasse necessário. Na verdade, falando assim mais abertamente, eu tentei recomendar um manual lá no início, mas o cliente não quis fazer. E lá depois ele percebeu que era necessário e voltou atrás e, cara, vamos lá, agora a gente vai fazer esse manual. E fizemos e fechou, cara. Fechou, a marca tá aí sendo aplicada lindamente hoje. O que é um belo conceito do empreendedorismo, né, cara? Faz o que tu precisa só pra agora e depois mais na frente tu vê, não tá precisando agora? Beleza, agora faz o manual de marca, faz outra coisa que tu tá precisando aí. Só que às vezes o cliente não sabe que existe, né? Ele não sabe nem o que é. Ele não sabe que existe esse negócio de manual de marca. Então eu não pergunto mais. Eu recomendo caso ache necessário. Legal, cara. Eu já vou chamar a rodada final aqui. Chama aí. Antes de chamar a rodada final, eu preciso te convidar, cara ouvinte, pra ser da Liga Oficial de Apoiadores do Aparelho Elétrico. Se você se identifica com o modo como a gente faz conteúdo, ou se você já se beneficiou de alguma forma do conteúdo que a gente produz, por favor, pense em apoiar o Aparelho Elétrico. Isso é muito importante pra gente continuar produzindo conteúdo relevante de uma forma sustentável. Você pode apoiar a partir de 1 pilinha por mês, mas contribuindo com R$5 por mês você tem acesso ao nosso grupo secreto no Facebook e a outras regalias. Para saber mais é só acessar aparelhoelétrico.com/seja da liga. A gente falou bastante coisa aí, eu acho que... Nossa, nem vi o tempo passar, cara. E, cara, eu acho que ficou bem completo, assim, pra quem tá agora no momento de criar sua marca aí, pra pessoas que não são conectadas ao design, né? E também pra designers iniciantes aí, acho que foi uma aula pros caras saberem o que precisa entregar na hora de fazer uma marca aí pra um cliente, né? Tu quer falar mais alguma coisa aí, Valtinho, pra amarrar o assunto, velho? Já convido o pessoal aí pra visitar o teu site e tal, fala do teu canal no YouTube, fica à vontade. Pra fechar aqui o raciocínio
raciocínio para os dois lados, né? Eu acho que tem que ter aquela sabedoria, né? Tipo, da parte do cliente, aquela paciência para procurar o profissional, sabendo que uma marca ela tem muito valor para ele e que pode ou não, dependendo da situação, ser muito benéfica para o negócio ou arruinar, né? Então é o cliente saber o tipo de profissional que ele precisa, o perfil que ele precisa e qual é a função que aquela marca tem para ele. E o designer, por outro lado, como profissional, ele tem que saber se posicionar da maneira que atraia o perfil do cliente que ele quer, né, cara? E minhas redes sociais, divulgando agora para finalizar, waltermatos.com, Walter com W e Matos com 2 T's. É isso, cara. Agradecer mais uma vez aí o convite. Pô, tava com saudade de participar aqui. Doido pra ver agora os comentários aí da galera. Mas, pô, valeu mesmo, cara. Que venham os próximos aí. Espero que agora eu consiga ter tempo novamente pra voltar com mais frequência, né? E é isso, cara. Brigadão. Um abraço aí pra todo mundo. Valeu, Valtinho. Obrigado aí pela presença e não fica tanto tempo sem aparecer aí, cara. Valeu. E esse então foi o episódio número 43 do podcast do blog Aparelho Elétrico. E esse papo continua lá nos comentários do blog. Você teve um cuidado especial na criação da sua marca? Conta pra gente lá nos comentários do blog e vamos levar o assunto adiante. E se você gostou desse episódio, curta e compartilhe o post nas suas redes sociais. Isso ajuda o Aparelho Elétrico a continuar publicando conteúdo relevante e gratuito para todo mundo que trabalha de forma independente. Lembrando que depois da música de encerramento tem as comicidades e fatos curiosos que foram limados da edição final desse episódio. Então fica aí. E interaja com a gente também nas redes, meu jovem. No Facebook, Instagram e SoundCloud é Aparelho Elétrico. E no Twitter é @Liga o Aparelho. E seja da Liga Oficial dos Apoiadores do Aparelho Elétrico. Saiba mais em aparelhoelétrico.com/Seja da Liga. Todos os links citados neste episódio estão na descrição do post lá no blog do Aparelho Elétrico. Feito? Então era isso. Um abraço e até mais. Minha cabeça tá assim, eu lembrei de uma parada, e agora eu só tô lembrando que eu tava pensando que eu lembrei de uma parada, entendeu? Cara, tô pensando aqui o que eu poderia falar. Tô frio, né, Henrique? Quanto tempo tem que a gente não grava? Tá destreinado, já comecei já chutando balde, né? Já comecei... Vou ver se tu edita esse troço. Divulgando agora pra finalizar, waltermatos.com, Walter com W e Matos com 2 T's. Quase que eu erro, hein, cara? Eu tive que pensar no meu nome. Olha só, eu tô sem falar da mesma nesse podcast, cara, que eu não lembro. 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 Podcast, cara, que eu não lembro.